Dúvidas, emboscada, um novo amigo. Os elfos acordaram os companheiros antes do nascer do sol. Nuvens de tempestade surgiram no horizonte ao norte com formato de dedos cobiçosos, voltados na direção de Qualineste. Gil-tanas chegou depois do café da manhã, vestindo uma túnica de tecido azul e uma cota de malha. Nós temos suprimentos, ele disse, apontando os guerreiros que traziam mochilas em suas mãos. Nós também podemos fornecer armas e munição, se vocês precisarem. Tika precisa de uma armadura, um escudo e uma espada, disse Caramon. Nós forneceremos o que pudermos, Gil-tanas disse. Embora eu duvide que nós tenhamos um conjunto de armadura completo tão pequeno. Como está Teros Ferro Forjado esta manhã? Lua Dourada perguntou. Ele está descansando, clériga de Michacal. Gil-tanas fez uma mesura respeitosa para Lua Dourada. Meu povo irá, é claro, levá-lo consigo quando partirmos. Você pode se despedir dele. Os elfos voltaram um pouco depois com uma armadura para Tika, cujas partes haviam sido feitas por diferentes artesãos e eram de estilos diferentes, e também uma espada curta e leve, que era do tipo preferido pelas mulheres élficas. Os olhos de Tika brilharam quando ela viu o elmo e o escudo. Os dois eram de fabricação élfica e decorados com joias. Gil-tanas pegou o elmo e o escudo das mãos do elfo. Eu ainda tenho que lhe agradecer por ter salvo minha vida na hospedaria, ele disse para Tika. Aceite isto. Elas são as armaduras cerimoniais de minha mãe, da época das guerras fratricidas. Elas iam ficar para minha irmã, mas Laurana e eu acreditamos que você seria a dona mais apropriada para elas. Que linda! Tika murmurou, enrubescendo. Ela aceitou o elmo. Depois olhou para o resto da armadura, confusa. Eu não sei o que vai onde, ela confessou. Eu a ajudarei. Caramon se ofereceu ansioso. Eu cuidarei disso, Lua Dourada disse com firmeza. Ela pegou a armadura e levou Tika para o bosque. O que é que ela sabe sobre armaduras? Caramon resmungou. Vendaval olhou para o guerreiro e sorriu. Um sorriso raro e incomum, que enterneceu seu rosto austero. Você esquece, ele disse, que ela é a filha do líder. Era seu dever, na ausência do pai, liderar a tribo em uma guerra. Ela sabe um bocado sobre armaduras, guerreiro, e mais ainda sobre o coração que bate debaixo delas. Caramon ficou vermelho. Nervoso, ele pegou uma mochila de suprimentos e olhou dentro. O que é este lixo? Ele perguntou. Kitpá, disse Gil-tanas. Rações de ferro na sua língua. Elas durarão várias semanas, se isso for necessário. Ah, parece fruta seca, Caramon disse enojado. E é isso mesmo, Tanis respondeu, sorrindo. Caramon gemeu. O alvorecer estava começando a tingir as pequenas nuvens de tempestade com uma luz pálida e fria, quando Gil-tanas guiou o grupo para fora de Qualineste. Tanis manteve os olhos voltados para a frente, recusando-se a olhar para trás. Ele desejava que sua última visita aqui tivesse sido mais alegre. Ele não viu Laurana a manhã toda. E apesar de ter se sentido aliviado por ter evitado uma despedida com lágrimas, secretamente, ele desejava saber por que ela não tinha vindo para lhe dar adeus. A trilha seguia para o sul, descendo de forma gradual, mas constante. Ela tinha sido coberta pela vegetação espessa, mas o grupo de guerreiros que Gil-tanas tinha liderado antes tinha limpado a trilha enquanto eles avançavam. Por isso, o caminhar era relativamente fácil. Caramon caminhava ao lado de Tika, resplandecente em sua armadura improvisada, instruindo-a no uso da espada. Infelizmente, o professor era um pouco desajeitado. Lua Dourada tinha cortado a saia vermelha do uniforme de garçonete de Tika na altura das coxas, para facilitar o movimento. Pedaços pequenos de branco aveludado da roupa íntima de Tika apareciam de forma tentadora pelas ranhuras. As pernas da garota eram visíveis quando ela andava, e eram exatamente como Caramon sempre as tinha imaginado. Elas eram redondas e bem feitas. Por isso, Caramon achou bastante difícil se concentrar em sua lição. Absorto em sua aluna, ele não tinha notado que seu irmão havia desaparecido. Onde está o jovem mago? Gil-tanas perguntou com aspereza. Talvez alguma coisa tenha acontecido a ele, Caramon disse preocupado, maldizendo a si mesmo por ter esquecido seu irmão. O guerreiro sacou a espada e começou a voltar pelo caminho. Isso não faz sentido. Gil-tanas o deteve. O que poderia ter acontecido com ele? Não há inimigos num raio de quilômetros.
Ele deve ter saído da trilha em algum lugar, por algum motivo. O que você está dizendo? Caramon perguntou, carregando o sobrolho. Talvez ele tenha saído para coletar o que preciso para fazer minha mágica, elfo, Raistlin sussurrou, emergindo de trás de um arbusto. E para colher as ervas que curam minha tosse. Haste! Caramon quase o abraçou aliviado. Você não devia se afastar sozinho, é perigoso. Os componentes da minha mágica são segredo. Raistlin sussurrou irritado e empurrou seu irmão, apoiando-se em seu cajado de mágios. O mago juntou-se a Fizban na fila. Giltanas lançou um olhar feroz para Tanis, que encolheu os ombros e balançou a cabeça. À medida que o grupo avançava, a trilha ia se tornando cada vez mais inclinada, levando-os da floresta de álamos para os pinheiros das terras baixas. A trilha se encontrava com um córrego límpido que logo se transformava em um riacho furioso à medida que eles viajavam mais para o sul. Quando eles pararam para um rápido almoço, Fizban aproximou-se e ficou de cócoras ao lado de Tanis. Alguém está nos seguindo, ele disse num sussurro sutil. Quê? Tanis perguntou, erguendo a cabeça para olhar para o velho com incredulidade. Pode ter certeza. O velho mago acenou com a cabeça de forma solene. Eu o vi, correndo para lá e para cá entre as árvores. Sturm viu o olhar de preocupação de Tanis. Qual é o problema? O velho diz que tem alguém nos seguindo. Besteira! Giltanas jogou ao chão seu último pedaço de kitpá, revoltado, se levantou. Isso é loucura. Vamos partir agora. O Slamour ainda está a muitos quilômetros e nós temos que estar lá antes do pôr do sol. Eu ficarei de guarda, na retaguarda. Sturm disse a Tanis calmamente. Eles ainda andaram várias horas entre os pinheiros. O sol se inclinou no céu, alongando as sombras pelo caminho, quando o grupo de repente chegou a uma clareira. Psiu! Tanis avisou, afastando-se assustado. Caramon, alerta de imediato, sacou a espada e acenou com a mão livre para Sturm e seu irmão. O que é? Esganiçou Taslerhoff. Eu não consigo ver. Psiu! Tanis olhou para o Kender e Tas colocou a mão sobre sua própria boca para evitar que Tanis o fizesse. A clareira era o local de uma batalha sangrenta recente. Havia corpos de homens e hobgoblins esparramados nas posições obscenas, produzidas pela morte brutal. Os companheiros olhavam em redor com medo e ficaram quietos durante algum tempo, mas não conseguiam ouvir nada além do barulho da água. Nenhum inimigo a quilômetros de distância. Sturm olhou de modo feroz para Giltanas e começou a caminhar para fora da clareira. Espere! Tanis disse. Eu acho que vi alguma coisa se mover. Talvez ainda haja alguém vivo, Sturm disse friamente, e se adiantou. O resto do grupo seguiu mais devagar. O som baixinho de um gemido se ouviu, vindo debaixo do corpo de 2 hobgoblins. Os guerreiros se aproximaram mais da carnificina com as espadas na mão. Caramon! Tanis gesticulou. O grande guerreiro empurrou os corpos para um lado. Debaixo deles havia uma figura gemendo. Humano! Caramon informou, e está coberto de sangue, inconsciente, eu acho. O resto do grupo chegou mais perto para olhar o homem, que se encontrava no chão. Lua Dourada começou a se ajoelhar, mas Caramon a deteve. Não, dama, ele disse gentilmente. Não faria sentido curá-lo, se vamos ter que matá-lo em seguida. Lembre-se que os humanos lutaram ao lado do Senhor dos Dragões em Solace. Eles se agruparam para examinar o homem. Ele usava uma cota de malha de boa qualidade, mas bastante oxidada. Suas roupas eram ricas, embora o tecido estivesse puído em alguns lugares. Ele parecia ter quase 40 anos. Seu cabelo era espesso e negro. O queixo era firme e as feições comuns. O estranho abriu os olhos e olhou para os companheiros com uma expressão vaga. Graças aos deuses dos seguidores, ele disse com voz rouca. Meus amigos, estão todos mortos? Preocupe-se com você primeiro, Sturm disse gentilmente. Diga-nos quem eram seus amigos, os humanos ou os hobgoblins? Os humanos. Guerreiros contra os homens-dragão. O homem parou repentinamente, arregalando os olhos. Giltanas? É bem. Giltanas disse surpreso. Como você sobreviveu à batalha na ravina? E como você sobreviveu? O homem chamado Eben tentou se levantar. Caramon estendeu uma mão para ajudá-lo, quando de repente
Eben apontou. Cuidado, Caramon girou rapidamente e deixou Eben cair com um gemido. Os outros se viraram e viram 12 dragonianos em pé na borda da clareira, empunhando suas espadas. Todos os estranhos encontrados nessas terras devem ser levados para o Senhor dos Dragões para interrogatório, disse um deles. Nós ordenamos que vocês nos acompanhem pacificamente. Ninguém mais deveria conhecer este caminho para Islamore. Sturm murmurou para Tanis com um olhar significativo na direção de Giltanas. Isto é, de acordo com o elfo. Nós não aceitamos ordens do Lorde Verminard, Tanis disse, ignorando Sturm. Vocês aceitarão muito em breve. O dragoniano disse e brandiu a arma. As criaturas se adiantaram para atacar. Fisban, que se encontrava perto da borda da mata, tirou alguma coisa de sua bolsa e começou a balbuciar algumas palavras. A bola de fogo não! Raistlin sibilou, agarrando o braço do velho mago. Você cremará todo mundo que está aqui. É mesmo? Eu acho que você tem razão. O velho mago suspirou desapontado. Depois sorriu. Espere, eu vou pensar em outra coisa. Fique aqui protegido, Raistlin ordenou. Eu vou ajudar meu irmão. Qual era mesmo aquela magia de teia de aranha? O velho mago se perguntou. Tika, com sua espada nova em punho e pronta, tremia de medo e entusiasmo. Um dragoniano atacou-a e ela deu um tremendo golpe. A lâmina errou o dragoniano por 1 quilômetro, mas passou a apenas alguns centímetros da cabeça de Caramon. Puxando Tika para trás dele, ele derrubou o dragoniano com a prancha de sua espada. Antes que ele conseguisse se levantar, Caramon pisou na garganta do dragoniano, quebrando-lhe o pescoço. Fique atrás de mim, ele disse para Tika. Depois olhou para a espada que ela estava brandindo como louca. Pensando melhor, Caramon retificou, nervoso. Corra até aquelas árvores e fique com o velho e Lua Dourada. Eu não, Tika disse indignada. Eu vou mostrar a eles. Ela resmungou. O punho da espada escorregou das palmas de suas mãos suadas. Outros 2 dragonianos atacaram Caramon, mas seu irmão estava ao lado agora. Os 2 combinando mágica e aço para destruir seus inimigos. Tika sabia que ela só ia atrapalhá-los, e ela temia mais a ira de Raistlin do que os dragonianos. Ela olhou em volta para ver se alguém precisava da ajuda dela. Sturm e Tanis lutavam lado a lado. Giltanas formava uma dupla inverossímil com Flint. Taslehoff, que tinha seu cajado firmemente apoiado no chão, arremessava uma barreira mortal de pedras que zumbiam no campo de batalha. Lua Dourada ficou debaixo das árvores. Vendaval estava perto dela. O velho mágico tinha sacado um grimório e o folheava. Teia, como era mesmo? Ele murmurava. Ah! Um grito estridente atrás de Tika quase fez com que ela engolisse a língua de medo. Depois de rodopiar, ela largou a espada assustada, quando um dragoniano, rindo de maneira horrível, lançou-se no ar diretamente sobre ela. Atacada pelo pânico, Tika segurou o escudo com as 2 mãos e atingiu o dragoniano em sua horrenda cara reptiliana. O impacto quase arrancou o escudo da mão dela, mas derrubou a criatura de costas e deixou-o inconsciente. Tika pegou a espada e, depois de fazer uma careta de nojo, enfiou a espada no coração da criatura. Seu corpo se transformou imediatamente em pedra, prendendo a espada. Tika tentou arrancá-la, mas ela continuou presa. Tika, na sua esquerda! Taslehoff gritou, estridente. Tika virou-se desajeitadamente e viu outro dragoniano. Brandindo o escudo, ela bloqueou o golpe da espada dele. Depois, com uma força gerada pelo medo, ela atingiu a criatura diversas vezes com seu escudo, pensando apenas que ela tinha que matar aquela coisa. Ela continuou batendo até sentir uma mão em seu braço. Virando-se com o escudo manchado de sangue, preparado, ela viu Caramon. Está tudo bem, o grande guerreiro disse de forma tranquilizante. Acabou, Tika. Eles estão todos mortos. Você lutou bem, muito bem. Tika piscou. Por um momento, ela não reconheceu o guerreiro. Depois, ela baixou o escudo tremendo. Eu não me dei muito bem com a espada, ela disse, começando a tremer em reação ao medo e à lembrança horrível da criatura lançando-se contra ela. Caramon viu quando ela começou a tremer. Ele ergueu os braços e a abraçou, tocando seus cachos vermelhos, molhados de suor. Você foi mais corajosa que muitos homens que eu já conheci, guerreiros com experiência, o homenzarrão disse com sua voz grave. Tika olhou nos olhos de Caramon.
O terror dela desapareceu, substituído pelo júbilo. Ela apertou o corpo contra Caramon. A sensação de contato com seus músculos enrijecidos, o cheiro de suor misturado com couro, aumentou sua excitação. Tika jogou os braços em volta do pescoço dele e o beijou com tanta violência que seus dentes se cravaram nos lábios dele. Ela sentiu o gosto de sangue na boca. Caramon sentiu surpreso formigar da dor, um estranho contraste com o macio dos lábios dela, e foi tomado de desejo. Ele queria aquela mulher mais do que qualquer outra mulher, e tinha havido muitas delas em sua vida. Ele esqueceu onde estava e quem estava à sua volta. Seu cérebro e seu sangue estavam pegando fogo, e ele sentiu um desejo imenso. Apertando Tika contra o peito, ele a segurou e a beijou com uma intensidade de causar hematomas. A dor desse abraço foi deliciosa para Tika. Ela desejava que a dor aumentasse e a envolvesse, mas ao mesmo tempo ela sentiu frio e medo, lembrando-se das histórias contadas por outras garçonetes, das coisas terríveis e maravilhosas que acontecem entre um homem e uma mulher. Ela entrou em pânico. Caramon perdeu completamente o senso da realidade. Ele levantou Tika nos braços com a louca ideia de levá-la para a mata, quando ele sentiu uma mão fria e familiar em seu ombro. O homenzarrão olhou para seu irmão e recobrou os sentidos. Ele colocou gentilmente Tika no chão, tonta e desorientada. Ela abriu os olhos e viu Hastling em pé, ao lado do irmão, observando-a com seu olhar brilhante e estranho. Tika sentiu o rosto queimar. Ela se afastou, tropeçou no corpo do dragoniano, depois apanhou seu escudo e saiu correndo. Caramon engoliu um seco, limpou a garganta e começou a dizer algo, mas Hastling simplesmente lhe deu um olhar de desaprovação e foi se juntar a Fizban. Caramon, tremendo como um potro recém-nascido, suspirou trêmulo e foi até onde Sturm, Tanis e Giltanas estavam conversando com Eben. Não, eu estou bem, o homem lhes assegurou. Eu só me senti um pouco fraco quando eu vi aquelas criaturas, só isso. Vocês realmente têm uma clériga entre vocês? Isso é maravilhoso, mas não desperdice os poderes de cura dela comigo, é só um arranhão. É mais sangue deles do que o meu. Meu grupo e eu estávamos rastreando esses dragonianos na mata, quando fomos atacados por pelo menos 40 hobgoblins. E só sobrou você para contar a história, Giltanas disse. Sim, Eben respondeu, retribuindo o olhar desconfiado do elfo. Eu sou um exímio espadachim, como você sabe. Eu matei estes. Ele fez um gesto mostrando os corpos de 6 hobgoblins que estavam espalhados à volta dele. Depois sucumbi à quantidade deles. O resto deles deve ter achado que eu tinha morrido e me deixaram. Mas chega de meus feitos heróicos. Vocês também são muito bons com as espadas. Para onde vocês estão indo? Para um lugar chamado começou Caramon, mas Giltanas o interrompeu. Nossa jornada é secreta, disse Giltanas. Depois completou com uma voz hesitante. Um exímio espadachim seria de grande ajuda. Se vocês estiverem lutando contra os dragonianos, sua luta é minha, Eben disse entusiasmado. Ele puxou a mochila que estava debaixo do corpo de um hobgoblin e a pendurou no ombro. Meu nome é Eben Quebra-Pedras. Eu venho de Berma. Vocês provavelmente já ouviram falar de minha família, ele disse. Nós tínhamos uma das mais impressionantes mansões a oeste de... É isso! Fizban gritou. Eu me lembrei! De repente, o ar se encheu com fios de uma pegajosa e esvoaçante teia de aranha. O sol se pôs assim que o grupo alcançou uma planície aberta, flanqueada por altos picos de montanha. Rivalizando com as montanhas pelo domínio das terras diante de si, estava a gigantesca fortaleza conhecida como Pax Tarkas, que guardava a passagem entre as montanhas. Os companheiros contemplavam-na num silêncio reverente. Os olhos de Tika se arregalaram diante da visão das enormes torres gêmeas que se elevavam em direção ao céu. Eu nunca tinha visto nada tão grande. Quem as construiu? Eles devem ter sido homens poderosos. Não foram homens, disse Flint entristecido. A barba do anão tremia enquanto ele olhava para Pax Tarkas como uma expressão melancólica. Foram elfos e anões, trabalhando juntos há muito tempo, quando os tempos eram de paz. O anão fala a verdade, Giltanas disse. Muito tempo atrás, Kit Canaan magoou o coração de seu pai e partiu do antigo lar de Silvaneste. Ele e seu povo vieram para as lindas matas que haviam sido dadas a eles pelo imperador de Ergote, de acordo com o texto do Códice da Bainha da Espada, que pôs um fim às guerras fratricidas. Os elfos moravam em Qualineste há séculos,
desde a morte de Kit Canaã. Seu maior feito, entretanto, foi construir Pax Tarkas, situada entre os reinos dos anões e dos elfos. Ela foi construída pelos dois reinos, dentro de um espírito de amizade que se perdeu há muito tempo em Krynn. Agora me dói vê-la como o baluarte de uma poderosa máquina de guerra. Enquanto Giltanas falava, os companheiros viram um enorme portão que havia na frente de Pax Tarkas abrir-se. Um exército, longas fileiras de dragonianos, goblins e hobgoblins, marchava em direção às planícies. O som de trombetas ornejando ecoava do topo das montanhas. Havia um grande dragão vermelho observando-as do alto. Os companheiros se encolheram atrás da vegetação e das árvores. Apesar do dragão estar muito longe para vê-los, a dragofobia tocou-os, mesmo àquela distância. Eles estão marchando para Qualineste, Giltanas disse, com a voz falhando. Nós temos de entrar e liberar os prisioneiros. Então Verminard será forçado a chamar o exército de volta. Vocês vão entrar em Pax Tarkas? Eben arquejou. Sim, Giltanas respondeu com relutância, aparentemente se arrependendo de ter falado demais. Uau! Eben respirou fundo. Vocês têm coragem. Então como é que a gente entra lá? Espera até o exército sair? Provavelmente haverá apenas 2 guardas no portão da frente. Nós poderemos subjugá-los facilmente. Não é verdade, homenzarrão? Ele cutucou Caramon. É claro, Caramon disse com um sorriso, largo e forçado. Esse não é o plano, Giltanas disse com frieza. O elfo apontou para um vale estreito que levava para as montanhas, ainda visível sobre a luz que diminuía rapidamente. Aquele é nosso caminho. Nós entraremos protegidos pela noite. Ele se levantou e começou a caminhar. Tanis se apressou em alcançá-lo. O que você sabe sobre esse Eben? O meio-elfo perguntou na língua élfica, olhando de volta para o lugar onde o homem estava conversando com Tika. Giltanas encolheu os ombros. Ele estava com um bando de homens que lutaram ao nosso lado na ravina. Aqueles que sobreviveram foram levados para Solace e morreram lá. Eu acho que ele pode ter escapado. Afinal de contas, eu também escapei. Giltanas disse, olhando de canto de olho para Tanis. Ele vem de Berma, onde o pai dele era um mercador rico. Os outros me contaram, quando ele não estava ouvindo, que a família dele perdeu todo o dinheiro, e desde então ele tem vivido às custas de sua espada. Eu imaginei isso, Tanis disse. As roupas dele são ricas, mas já viram dias melhores. Você tomou a decisão certa, trazendo-o conosco. Eu não ousaria deixá-lo para trás, Giltanas respondeu com tristeza. Um de nós deveria ficar de olho nele. Sim, Tanis ficou quieto. E em mim também, você está pensando, Giltanas disse com a voz apertada. Eu sei que os outros dizem, principalmente o cavaleiro, mas eu juro, Tanis, eu não sou um traidor. Eu quero uma coisa. Os olhos do elfo brilhavam ardentemente na luz que morria. Eu quero destruir esse Verminard. Se você tivesse visto quando seu dragão destruiu meu povo, eu sacrificaria minha vida com alegria. Giltanas parou abruptamente. E nossas vidas também? Tanis perguntou. Giltanas ficou de frente para Tanis, com seus olhos amendoados observando, sem emoção. Se você quer saber, Tantalas, sua vida significa isto. Ele estalou os dedos. Mas a vida do meu povo é tudo para mim. Isso é tudo que me importa agora. Ele estava se afastando quando Sturm os alcançou. Tanis, ele disse. O velho tinha razão, nós estamos sendo seguidos.